Compulsão sexual, ninfomania, vício em pornografia, sexo e masturbação. Você ainda tem dúvidas? Então vem comigo que eu vou te dizer o que psiquiatras especialistas falam desse assunto. Intumescente amado, eu sei que você tá amando os conteúdos aqui do Sexência, mas eu também sei que pintaram algumas dúvidas no vídeo que eu fiz relacionado ao vício da pornografia. E aí nesse vídeo eu dei uma pequena palhinha sobre compulsão sexual e falei: gente, pornografia, sexo e masturbação são sim objetos da compulsão sexual, mas não são as causas. E aí veio um seguidor, super chateado comigo, dizendo: Mari, você é maluca, fulana de tal, não siga essa maluca, porque eu sou viciada em pornografia, então só eu sei o quanto isso foi prejudicial na minha vida, eu parei de sentir tesão na minha esposa, larguei minha vida de lado e blá, blá, blá. Eu respeito muito, muito a sua dor. Eu compreendo que realmente a pornografia na sua vida está vindo de uma forma negativa e prejudicial. Só que eu preciso ser clara com você, meu querido intumescente. A pornografia não é a causa dessa sua compulsão sexual. Assim como a masturbação não é a causa. Ah, peraí, tô me masturbando. Quer dizer então que todo mundo que se masturba se vicia em masturbação? Não. Ai, eu assisto filme pornô todo dia, mas isso quer dizer que o filme pornô vicia? Não. Ah, eu quero transar muito enlouquecidamente. Isso significa que você é um viciado em sexo? Não. Praticar essas 3 atividades de forma intensa não colocam você como um compulsivo sexual ou um viciado nisso ou naquilo, ok? Ah, você é viciado naquilo. Sim, você é viciado, mas não foi o objeto que provocou esse vício. Porque se a gente pensar nos objetos como provocadores dos vícios, a gente então vai ter que condenar o chocolate, porque tem gente viciada em chocolate. A gente vai ter que condenar os shoppings, porque tem gente que se vicia em shopping. A gente vai ter que fechar todos os mercados do planeta, porque tem gente viciada em comer. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Agora, se você me diz, ah, Mariana, eu tenho um vício em álcool. Beleza, eu vou aceitar, porque o álcool, assim como outras drogas, ou cigarros, por exemplo, eles têm substâncias que realmente provocam o vício. Então, se a gente pensar em drogas, álcool, cigarro, são objetos que viciam? Sim. Pornografia, chocolate, comida, masturbação, shopping, compras, são objetos que viciam? Não, mas eles são sim objetos de vício. E aí, você que me chamou de maluca, o que eu falei com você? Rapaz, mas vá pesquisar, entre na internet. Eu leio muito e sou fã de um manual que daqui a pouco eu vou mostrar pra você, mas antes eu quero ler pra você 2 artigos de sites que eu sigo, e são 2 artigos assinados por psiquiatras, para você ver que o que eu digo aqui no Sexência, não apenas sobre o vício em pornografia, bem como todos os meus demais conteúdos, são fruto de muito estudo e de coisas que eu pesquiso baseada na ciência, Tanto que eu brinco aqui no Sexência. O Sexência é pautado na ciência. Eu não sou youtuber, eu não tô aqui para aparecer nas redes sociais, para ser celebridade, não. Eu sou uma sexóloga que estuda sexualidade desde 2010. Estou finalizando a minha 2ª pós-graduação na área. E queira eu que um dia eu traga aqui para o meu conteúdo as minhas próprias ideias. Porque quando você tem uma ideia própria, alguma coisa que você acredita que vai revolucionar, você transforma essa ideia numa teoria ou numa hipótese. E aí você se coloca num mestrado ou num doutorado ou num pós-doutorado, que são 3 carreiras que te permitem um estudo de campo. Então você vai, pesquisa, comprova, faz, acontece e publica. Opa! Aí aquela teoria, aquela ideia, aquele conteúdo é seu. Mas os conteúdos aqui do Sexência não são conteúdos da Mariana Kiss. São conteúdos pautados na ciência. Ou seja, eu mastigo para você tudo bonitinho e trago aqui de bandeja numa linguagem que você entenda e compreenda melhor. Então agora eu vou ler 2 artigos para vocês sobre compulsão sexual. Uma de fevereiro de 2018, assinado por uma psiquiatra.
viciado. Ao contrário do que muita gente imagina, gostar de fazer sexo não tem relação direta com a compulsão sexual, ou seja, ter uma vida sexual ativa e intensa não é sinal de que a pessoa é compulsiva. Já falei sobre isso. Quem tem compulsão sexual não consegue resistir aos pensamentos e desejos exagerados sobre o sexo. Trata-se de um transtorno psiquiátrico, caracterizado por atos impulsivos e obsessivos envolvendo a prática sexual, com o agravante de que o compulsivo precisa saciar sua vontade imediatamente, não importando onde, como ou com quem. Então, o que essa parte significa? Significa o que eu já cansei de repetir aqui. O compulsivo ou compulsiva, tá? Porque isso aí não é só para os homens, não. Nunca se dá por satisfeito. Olha, eu conheci uma moça que ela transava com Deus e o mundo. Todo mundo com quem ela transava, no dia seguinte, ela se dava por chorar. Porque não tinha ficado satisfeita, aí tava achando que não tinha orgasmos, e aí queria mudar o jeito dela, porque queria um homem pra namorar, blá 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 blá. Na época que eu convivia com essa pessoa, eu ainda não era sexóloga, então eu não fazia ideia do que aquilo significava, mas hoje eu sei. Então o mesmo vale para sexo, para masturbação e para pornografia. Porque quem é compulsivo, não importa onde esteja, né? Por isso que eu falei muito sobre isso aqui. Olha, você tá no seu local de trabalho e aí você mata a reunião para ir pro banheiro se masturbar. Isso é uma compulsão. É quando você tem um pensamento, uma vontade, um desejo e você não resiste. E aí você se masturba e nunca chega a um orgasmo. Na compulsão sexual, a pessoa tem comportamentos e fantasias sexuais em excesso, como masturbação frequente, uso de pornografia, parceiros múltiplos e ocasionais, sexo desprotegido sem se preocupar com as consequências. Causas da compulsão sexual. Aí é que você vai entender quando eu falo que pornografia, masturbação e sexo são objetos e não causas. Muitas vezes o transtorno de compulsão sexual está ligado à ansiedade, mas também pode ser associado ao alcoolismo, dependência química, histórico familiar de compulsão, experiência de abuso sexual na infância, além de problemas pessoais e familiares. Sim, né? Toda pessoa que foi abusada na infância significa que ela vai desenvolver uma compulsão sexual? Não necessariamente, mas é bem provável que ela desenvolva um TOC, né, que é um transtorno obsessivo compulsivo, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Pode desenvolver síndrome do pânico, ataques de ansiedade, transtorno da ansiedade, ok? Com certeza vai desenvolver alguma coisa, porque não é fácil passar por um trauma na infância, quiçá um trauma sexual. Combinadinho? Esses fatores geram desajustes psicológicos, alteram alguns neurotransmissores cerebrais e podem ter influência no desenvolvimento de quadros de compulsão sexual. Vale destacar que a maior parte, 95% dos casos de compulsão sexual, acontece com homens. E por que a doutora está falando isso? Porque quando uma mulher se identifica compulsiva, por exemplo, né, nós recebemos a denominação de ninfomaníacas. Tem até um filme sobre isso. Quando a gente se identifica, né, compulsiva, viciada em sexo ou masturbação, a gente faz o quê? A gente procura logo um tratamento. Mas os homens não. Os homens, por conta dessa cultura de que tem que comer todo mundo, faz e acontece, a virilidade está na frequência sexual, eu tenho que transar 5, 6 vezes por noite com uma só mulher, tem que descascar a mulher, virar a gata do lado e do avesso e do lado contrário também. Então, por conta desse tipo de pensamento, os homens acham que isso é normal, vida que segue. Não, mas não é normal, entendeu? Então, realmente, a maioria dos casos de compulsão identificadas, principalmente após os 30 anos, a maioria realmente é identificada nos homens, porque as mulheres já se tratam, já se cuidam e fazem terapia, são mais abertas à terapia há muito tempo. E aí eu sempre venho aqui, abro meu coração pra você e te conto a minha história real. Eu, nessa quarentena, por conta de ansiedade, estresse, realmente fiquei trancafiada em casa, só trabalhando de casa, malhando em casa, minha filha também em casa sem creche, desenvolvi compulsão alimentar. Eu estou viciada em comer. Eu engordei 7 quilos durante esse período. Não é mole. O que eu tô fazendo? Psiquiatra e psicoterapia. Sim, exatamente. E te digo mais. Eu, enquanto sexóloga, não consigo atender uma pessoa que é compulsiva sexual, ok?
Daqui a um tempinho, quando eu me formar como terapeuta, eu posso ajudar no tratamento dessa pessoa. Mas, por exemplo, quem trabalha compulsão, qualquer ela que seja sexual ou não, é um psicoterapeuta, de preferência unidinho ali com um psiquiatra, que é o que eu estou fazendo. Sim, estou tomando medicação para ansiedade. Sim, detesto medicação, mas eu tô tomando. Junto, tô fazendo a minha psicoterapia semanalmente, só para você ver o nível da minha compulsão. E eu assumo para dizer que eu sou tão humana quanto você, eu erro tanto quanto você, eu não sou perfeita e sim, eu também tenho as minhas crises de estresse, ansiedade. Ainda não tive depressão não, espero que não chegue nessa fase. Mas para você ver que eu não tô aqui como a deusa da sexualidade, longe de mim. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para dividir o meu conhecimento com você, que é baseado em muita pesquisa. O tratamento mais indicado para esse tipo de compulsão é a psicoterapia, processo terapêutico que visa identificar os gatilhos de ansiedade e controlar o comportamento impulsivo ou compulsivo. Através da terapia é possível tratar as causas psicológicas da compulsão por sexo, o que requer intervenção profissional, uma vez que dificilmente a pessoa com compulsão consegue se livrar dos problemas sozinha. Então, assim, outra dúvida que surgiu especificamente desse seguidor, né, que ele não falou que estava com dúvida, mas eu interpretei como uma dúvida. Ele falou assim: eu só tive jeito quando eu parei durante um mês de assistir pornografia, mas aí depois eu tive uma recaída. Você se cura sozinho de uma compulsão? Não, não se cura. Bem como eu não consegui me curar sozinha da minha compulsão por comida. Sozinho você não consegue, porque é um transtorno. Isso não significa que você é doente mental ou tem algum problema psiquiátrico, não. Vamos desconstruir essa ideia que é errônea. Ninguém aqui é lelé da cuca, ninguém aqui é maluco. Muito pelo contrário. Nós, né, sobreviventes desse século XXI, sobreviventes dessa temporada chata, feia, dura de coronavírus, na verdade, a gente é o tempo todo bombardeado com responsabilidade. Coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que casar, tem que ter filhos, agora que eu casei e tenho filhos, tem que cuidar de todo mundo, tem que botar dinheiro dentro de casa, e aí eu tenho que ser um profissional de sucesso. Cara, é tanta pressão, mas tanta pressão em cima da gente, que eu não conheço um ser humano sequer que seja feliz da vida o tempo todo. Não existe. Duvido. Essa galera aí que fica postando foto e vídeo de viagem nas redes sociais é porque faz uma viagem por ano, tira 1 milhão de fotos e vai soltando ao resto do ano. Mas não tá assim sempre feliz e alegre não, ok? A proibição da masturbação, a abstenção da pornografia e jejum de sexo não bloqueiam o comportamento compulsivo e, portanto, não tratam o comportamento compulsivo. Como a compulsão é originada por ansiedade, essas restrições podem tornar a pessoa ainda mais ansiosa, aumentando significativamente as chances dela desenvolver outras formas de compulsão, pois a tendência é que ela sinta a necessidade de canalizar a energia e os desejos para os alimentos, jogos ou compras, por exemplo. Viu, gente? Não sou eu que estou dizendo não, é a psiquiatra aqui, que estudou muito mais do que eu e que é muito mais especialista em compulsão do que eu. Eu tenho conhecimento para identificar se você tem ou não compulsão. Tanto que teve uma internauta que me perguntou assim: Mari, o meu marido assiste pornografia todo dia, ele é compulsivo? E eu expliquei para ela: não necessariamente, tá? Porque não é a frequência, né, do visual ou da prática sexual, seja ela na masturbação ou transando, que vai identificar uma compulsão. Você precisa perceber algumas coisas, como por exemplo, ele tá te tratando bem? Ele te procura para sexo? Ou ele tá te rejeitando? Né? Porque quando o homem rejeita a parceira, é sinal de que ele pode estar passando por esse momento de compulsão. Ele tá bem no trabalho, ou ele se demitiu, ou ele foi demitido, né? Ele tá com concentração, com foco no próprio trabalho, ele tem os próprios sonhos de vida, ele leva uma vida normal, ok? Porque não é a frequência, sabe, gente? Não é a frequência, não é você se masturbar todos os dias que vai te tornar compulsivo. E sim, as coisas que você deixa pra trás na sua vida pessoal, profissional, amorosa, de estudos, por conta da compulsão. E aí eu perguntei também, ele fica satisfeito quando ele vê pornografia? Pornografia é repertório de fantasia sexual. Toda vez que eu assisto uma pornografia, eu vou correndo atrás do meu marido querendo transar com ele. Isso pra mim me inspira. Então o problema não é o objeto, né? Senão, coitado aí dos diretores e atores e atrizes pornôs que vivem desse meio, iam sofrer. Quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles simplesmente fazem o trabalho deles,
gente, que é tão digno e tão bacana e tão profissional quanto qualquer outro trabalho. Essa galera precisa ser respeitada e muito bacaninha, porque na verdade o problema não é o objeto, e sim a sua ansiedade, o seu estresse, as coisas que você tem dentro de si que não te permitiram, né, ter uma vida bacana, normal, e você acabou desenvolvendo uma compulsão. E aí, como a doutora tá falando aqui, se você tem uma compulsão, seja ela qual for, se você não tratar, você pode acabar desenvolvendo outras compulsões. Combinadinho? Aí ela finaliza aqui. O que acontece se a compulsão sexual não for tratada? Como o sexo está ligado ao prazer, nem sempre os compulsivos sexuais buscam tratamento. Em geral, quando jovens, a percepção que têm sobre de si e de serem hipersexualizados ou gostar muito de sexo influenciam muito. E aí por isso que eu te falo, entendeu? Os homens percebem mais tarde, mais tardiamente, sim. Quando que os homens percebem? Quando perdem o emprego, quando perdem mulher e filhos, quando perdem vida social. Por quê? Porque eles têm essa cultura de que essa hipersexualização, né, essa coisa de querer transar, comer com todo mundo, se masturbar todo dia, é algo cultural e é algo saudável, quando na verdade não é. Bacaninha. Pode se masturbar todo dia? Pode, mas pode deixar de viver a vida para se masturbar todos os dias? Não. E eu tô sendo bem repetitiva mesmo, porque é um super aulão aqui que eu tô dando sobre compulsão sexual pra gente acabar com todas as dúvidas. Ela diz ainda, eles não notam que os hábitos relacionados a sexo ganharam um caráter patológico e por isso não se preocupam. Isso é preocupante, afinal a compulsão sexual pode produzir impactos muito negativos se não for adequadamente tratada. Entre os prejuízos estão a perda de vida social, relacionamentos superficiais, né? Ou seja, você conhece uma mulher por dia, transa com uma mulher por dia, mas não aprofunda o relacionamento. Riscos para a saúde, além de problemas familiares, profissionais, financeiros e legais. Sabe essa coisa assim de querer transar com todo mundo, não importa onde? Então, se você transar em público, no meio da rua, né, como tem muita gente aí que transa, é crime. E aí ela coloca aqui, quer saber mais sobre compulsões? Estou à disposição. Conheça mais do meu trabalho como psiquiatra em São Paulo. E aí no site ela coloca o link. Ó, e tem um outro site também que eu acompanho, que diz assim, compulsão sexual é doença e precisa de tratamento. E aí é uma entrevista feita a uma psicóloga dos transtornos do impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Olha só o nível dessa galera que eu sigo, que eu pesquiso, que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? De acordo com ela, o fato da pessoa ter uma vida sexual intensa de maneira alguma é um sintoma de compulsão sexual. Ou seja, dei aqui a palavra de uma psiquiatra e agora a palavra de uma psicóloga. Ter muita vontade de transar não caracteriza um transtorno. A diferença é que o compulsivo não consegue resistir aos pensamentos e desejos, que precisam ser saciados no mesmo momento, não importando com quem. De verdade, a compulsão sexual é definida por muitos como ninfomania. É um transtorno psiquiátrico do impulso em que o indivíduo tem pensamentos e atos obsessivos envolvendo o sexo. Esse transtorno está intimamente relacionado à ansiedade e, não raro, a outros transtornos obsessivos compulsivos. E aí é nessa hora que eu quero chegar com você, com o meu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Esse é o DSM-5, ok? Psiquiatra, terapeuta sexual, sexólogo, que mais? Psicoterapeuta, seguem esse manualzão, tá? É um manual internacional. Assim como a CID-10, que é a classificação de doenças que todos os médicos, psiquiatras e psicólogos também utilizam, a gente utiliza essa bíblia do transtorno mental, ok? Que na verdade, segundo o meu mestre Paulo Tessarioli, ele eu posso citar aqui que ele permite, tá? Ele diz que essa tradução de transtornos mentais é meio, como se diz, meio confusa. Porque na verdade o termo literal é desordens mentais. Porque quando a gente fala em transtorno, você acha logo, ih, tá dizendo que eu tô doente. Não. Embora seja uma questão psiquiátrica, né? Eu não gosto de falar de doença, gente. Não gosto. Porque aí nos coloca no papel de vítima. Não sei, eu não gosto desse termo doença. Então eu prefiro falar desordem mental ou transtorno mental. Ah, mas Mariana, é só sexólogo ou terapeuta que segue isso? Aqui tem tudo sobre desordens, né? Transtornos sexuais? Não. São transtornos mentais de ordem geral.
geral, tá bom? Tanto que eu respondi para esse seguidor: meu filho, vai ler o DSM-5, me diz quais são teus certificados, que aí depois a gente conversa. Então eu tô te apresentando aqui mais uma bibliografia que eu sigo enquanto profissional para te provar que o que eu falo aqui não é papo de abobrinha não, tá? E aqui, por exemplo, o índice dele é muito legal. Transtornos do neurodesenvolvimento, espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, transtorno bipolar, papapá, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos relacionados, tá? Então, assim, tem um transtorno de ordem geral. E, obviamente, né, disfunções sexuais também tem, disforia de gênero também tem, que eu estudo muito, e transtornos parafílicos, que tem a ver diretamente com sexualidade, eu também estudo muito. Mas aí o capítulo que eu vou abrir agora é o capítulo que fala sobre transtorno obsessivo-compulsivo. Tá na página 237. E aí diz assim, presença de obsessões, compulsões ou ambas. 1. Pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes que em algum momento durante a perturbação são experimentados como intrusivos e indesejados e que, na maioria dos indivíduos, causam acentuada ansiedade ou sofrimento. 2. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos, impulsos ou imagens ou neutralizá-los com algum outro pensamento e ação. As obsessões ou compulsões tomam tempo, ok? Ou causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social. Ou seja, o que é um sofrimento clinicamente? Clínica é observação. Então, quando um amigo seu, a sua mulher, o teu pai fala assim, eu tô observando que você tá diferente. Você tá estranho, você tá mais ansioso. É porque essas pessoas que convivem com você estão ali te observando e percebendo que tem alguma coisa errada. Prejuízo no funcionamento social, óbvio. Porque muita gente deixa de conviver socialmente, deixa de trabalhar, deixa de colocar seus sonhos de vida em prática, deixa de pensar na sua carreira por conta da compulsão, seja ela qual for, tá? Não é necessariamente a compulsão sexual. Aqui ele tá falando de uma maneira geral. Os sintomas obsessivo-compulsivos não se devem aos efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Ou seja, você não desenvolve uma compulsão porque tomou um antidepressivo, né, ou porque fez isso, ou porque fez aquilo. É claro que eu falei anteriormente que álcool, drogas e cigarros têm substâncias que viciam, mas se você é um viciado em álcool, quer dizer que você é um compulsivo? Não quer dizer, ok? Muitos indivíduos com TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, têm crenças disfuncionais. Essas crenças podem incluir senso aumentado de responsabilidade e tendência a superestimar a ameaça. Poxa, eu tô viciado em pornografia. Então, a culpa é da pornografia, tá vendo? Você superestima a ameaça. Ela é o objeto, mas ela não é a causa. Perfeccionismo e intolerância à incerteza. A culpa é da pornografia, pronto, acabou. A culpa é da masturbação, pronto, acabou. É isso, tá? E importância excessiva aos pensamentos e necessidade de controlá-los, ok? Acreditar que ter um pensamento proibido é tão ruim quanto executá-lo. Ou seja, né, na sua cabecinha, assistir filme pornô, transar demais, né, sem um envolvimento emocional, se masturbar todo dia, muitas vezes na sua cabeça são coisas proibidas, né? Porque a gente sabe que culturalmente tem muitas culturas aí que falam que são. O sintoma característico do TOC é a presença da obsessão e compulsões. Obsessões são pensamentos repetitivos e persistentes, imagens, né, ou impulsos. É importante observar que as obsessões não são prazerosas ou experimentadas como voluntárias. Ao contrário, elas são intrusivas e indesejadas e causam acentuado sofrimento ou ansiedade na maioria das pessoas. Né? Você tá ali, viciado em pornografia. Aquela pornografia não vai te satisfazer. Por isso que eu falei, o compulsivo nunca está sexualmente satisfeito. Ele quer sempre mais, ou então ele quer se proibir de ter acesso àquela determinada coisa. Contudo, essas compulsões não estão conectadas de forma realista ao evento temido. Mais um motivo, mais um argumento. A causa
não é pornografia, nem masturbação, nem sexo, e sim o objeto. Ou são claramente excessivas. As compulsões não são executadas por prazer, embora alguns indivíduos experimentem alívio da ansiedade ou sofrimento. E aí, quando você se masturba excessivamente ou fica ali no vício da pornografia, você está realmente tendo um orgasmo real ou simplesmente aliviando a sua ansiedade? Hein? Outros comportamentos do tipo compulsivo, tá? Você pode ser compulsivo por qualquer coisa, né? Tem gente que tem, assim, o toque de ter tudo endireitadinho, não pode ver um quadro fora do lugar, ou então tem toque de limpeza. Certos comportamentos são ocasionalmente descritos como compulsivos, incluindo comportamento sexual. Meu querido intumescente, você que me chamou de maluca... Maluca, sim, posso estar, né? Louca por livros, por estudos, por pesquisas, mas eu não estou louca ao vir aqui para te falar abobrinha ou te dar alguma desinformação ou alguma inverdade. Eu deixo você livre para que você faça a sua pesquisa, para que você vá atrás do seu psiquiatra de confiança, da sua psicóloga de confiança, e aí que você vá atrás de profissionais credenciados, pede o CRP dessa galera, pede o CRM do seu psiquiatra, porque psiquiatra é médico, ok? Psicoterapeuta é psicólogo. Se você tá nas mãos de algum terapeuta sexual, pergunta onde ele fez a especialização dele, onde ele se formou, e aí você confere e me diga, olha, Mariana, realmente você tá falando a verdade. Eu inclusive baixei gratuitamente o PDF do DSM-5 e realmente o que você leu aí condiz com o que você tá dizendo. Eu tenho certeza que realizando a pesquisa certa, ok? Você pode até não concordar comigo, mas aí você vai vir a mim, me respeitando, respeitando o meu trabalho, e aí a gente pode até fazer um debate, né? Marcar uma live. De repente você interpretou as coisas de uma maneira mais assim simples, ou então não, mais complexa, né? Você viu além do horizonte, né? Os olhinhos de Tandera ali, você viu além. Tudo bem também, a gente pode fazer uma discussão, mas que seja uma discussão saudável e uma discussão baseada na ciência, não baseada em sei lá quem que você segue por aí, que fala de sexo pra caramba, tem 1 bilhão de seguidores, mas essa pessoa é de fato um sexólogo, uma sexóloga, um terapeuta sexual, uma pessoa especializada? Então, confira. Bem, está aqui, tá? Uma resposta educada, concreta, baseada em argumento científico. Não vou xingar ninguém nas redes sociais. Fico magoada com certas ofensas? Fico. Mas assim, eu não vou dizer que eu tô acostumada não, porque eu não quero me acostumar com esse tipo de coisa não. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem vir a mim, contestar, contradizer, mas com educação. Por favor, eu fico por aqui. Se você gostou desse aulão e quer passar, né, esse conhecimento, essas informações para uma pessoa que você vê que tá passando por isso, que tá em sofrimento, pode espalhar, pode compartilhar. E aí se inscreva no canal, que vai ser bem legal pra gente sempre manter esse contato. Ative os sininhos para receber as notificações. Gratidão por me ouvir. Muita tumescência para sua semana e até o próximo conteúdo.